Fala pessoal, aqui quem fala é Manuel Santiago e hoje eu quero explicar para vocês as 3 formas de comprar aqui na Direcional, tirando, é claro, a forma de compra à vista, certo? A primeira forma é a tabela investidor. O cliente precisa dar 10% de ato e esse ato ele não pode ser parcelado, tá pessoal? E o restante, os 90%, é feito até a entrega do empreendimento, tá? Aqui no documento até eu coloquei que pode inserir balões, só que os balões, né, a somatória dos balões, é ideal que elas fiquem abaixo de 20% do total dos 100%. Por quê? Porque nós precisamos mandar esse plano para a gestão de risco. Se a gestão de risco não aprovar, o plano não vai em diante. Então, se a gente colocar balões muito altos, vai acontecer que a gestão de risco vai reprovar, beleza? E aí eu coloquei algumas vantagens, né? Primeiro, o cliente não paga nenhuma correção. Se o cliente tem a capacidade financeira de pagar o ato e as parcelas, que se forem feitas linear, né, sem balões, elas ficam bem altas, o cliente vai ter a possibilidade de não ter nenhuma correção, tá, pessoal? A segunda é que é possível ter a renda do cliente, né? A renda que pode ser utilizada pode ser uma renda do exterior, ou seja, se o cliente tiver um extrato em outro local, né, em outro país, em outra língua, não tem problema. Você manda para cá, a gente traduz esse extrato e converte a moeda para real, assim dando mais poder de compra para ele, tá certo? O outro detalhe é que muitas vezes dá para usar o BA, né, nesse tipo de cotação e o volta ao caixa. E algumas vezes também é possível ter um desconto chamado de folga de tabela e é possível usar ele em algumas campanhas do mês. Então, no mês que você estiver fazendo o plano, né, eu vou deixar também o link do simulador que você vai poder utilizar para fazer o plano de associativo, tabela direta, investidor. Você vai olhar lá se na condição do mês tem algum desconto relacionado à folga de tabela, tá certo, pessoal? Geralmente vai ter lá 6, 7% para investidor e associativo. Esse valor pode ser utilizado em desconto na tabela investidor, tá certo? E aí, falando de desvantagem, né? O cliente ele precisa ter uma capacidade financeira muito alta para conseguir, né, ter acesso a esse plano, porque vão ficar parcelas muito altas e não é para qualquer um, né? De certo modo é uma desvantagem, mas para aquele cliente que tem a capacidade financeira acaba se tornando uma vantagem, né? E o cliente paga a documentação quando está perto de entregar o produto, tá, pessoal? E aí o valor da documentação vai ter a ver com o preço que o produto vai estar na data de entrega, né? Uma outra forma de comprar na Direcional seria o tabela direta, certo? A diferença com o investidor é que o tabela direta vai ter alguns reajustes, né? Alguns índices de reajuste. E também o cliente pode levar uma parte do valor do empreendimento para o pós, né? O padrão como que seria 10% de ato, 30% até entrega e 60% levar para o pós. Tá? Eu vou explicar cada um. Os 10%, como eu coloquei aqui, o ato mínimo na data atual seria 6%. E os outros 4% pode ser parcelado em 3 vezes. Daí, quando acabar essas 3 parcelas dos 4%, é que começa as mensais. Ou seja, se o cliente não pagar os 10% de uma vez só, ele até pode parcelar, mas esses sinais que vão ter no caminho vão diminuir o tempo das mensais, consequentemente aumentando o valor delas, tá? E aí, as mensais, quando elas começam, elas são corrigidas pelo INCC. E aqui eu abro um parêntese, tá? O saldo devedor também do pós vai ser corrigido pelo INCC. Você tem que saber disso e é ideal que você informe o seu cliente, tá certo? E depois, né, no pós, seria corrigido por 1% mais IPCA. Então, se você pegar 1% vezes 12, né, que é 1% ao mês, daria 12% ao ano. E se o IPCA der uma faixa de 4% ou 5%, ou seja, já vai passar para 16% a 17% ao ano. Então, nessa etapa, é muito importante que você estimule o seu cliente a levar para o banco, porque as parcelas vão ficar muito menores, tá certo? Um exemplo disso, uma parcela de R$ 2.500 no pós, ela pode se transformar com facilidade em R$ 7.000. Então, não é para qualquer um pagar, né? E por esse motivo, a gente sempre, né, indica que vá para o banco. Mas se o cliente não quer levar ou não pode levar para o banco, não tem problema, ele pode fazer direto com a construtora. E aí vamos a algumas vantagens, né? Esse tipo de compra, pessoal, é ideal para aquele cliente que tem uma renda alta, mas não declara. Ou ele até tem uma renda alta, mas está comprometida. Foi tentado passar pelo banco e o banco não conseguiu aprovar o financiamento inteiro. Mas o cliente entende que ele é capaz de pagar as parcelas. Então, é possível utilizar a renda formal e informal com muita facilidade aqui na tabela direta. Assim como o cliente do exterior lá na tabela investidor, aqui também é possível utilizar a renda do exterior, seja de onde for, e o extrato bancário na língua que for, na moeda que for. E também, nessa modalidade, é possível dar o BA, né, como desconto, e o volta ao caixa se você achar necessário. Um detalhe aqui bem interessante. Todos os nossos produtos, seja o mais barato até os da linha Riva, é possível fazer por tabela direta. E aqui, né, na desvantagem, eu já coloquei a questão do cliente ter que entender que o saldo devedor do pós também vai ser reajustado pelo INCC, porque ele pode achar que lá na entrega o pós dava 300 mil, ele acha que vai levar 300 mil para o banco, não vai ter um reajuste, tá bom? E aí vai depender de quanto foi o INCC até a entrega.
né? O cliente também precisa de uma capacidade financeira para financiar com o banco, né? Quando a obra for finalizada, você vai poder falar com o seu cliente para ele levar para o banco. E aí é onde tem a questão mais complicada, né, do repasse bancário, que a gente chama. É que se o cliente não tiver a capacidade financeira na época da entrega, pode ocorrer dele não conseguir financiar e aí ele ter que devolver o apartamento. Porque se ele não conseguir financiar, provavelmente ele também não vai conseguir pagar a parcela do pós, né, com esse reajuste. E por fim, o cliente também paga a documentação, né, nessa metodologia aqui. Não que o crédito associativo ele nunca pague, mas é mais comum no crédito associativo o cliente ter a possibilidade de ganhar, né, ou a documentação inteira ou uma parte dela. Agora nós vamos para o crédito associativo. E no crédito associativo, eu vou dar até um exemplo aqui que eu escrevi na tela, que é da possibilidade do cliente poder ter uma entrada, né, um sinal, um ato de R$ 150, que seria o valor mínimo da construtora. Quando que isso é possível? Um exemplo, uma cliente foi comprar um estilo Fátima e no estilo Fátima estava com quase 80 mil de desconto. Essa cliente também tinha um FGTS de 30 mil, 40 mil. Então, ela teve que financiar menos. E só foi colocado esse ato porque tem que ter um ato para fechar, né? Ali o ato da compra, né? Então, foi colocado R$ 150, que era o mínimo que era possível na data, para que ela pudesse, né, só finalizar ali a compra, né? Para dizer que pagou alguma coisa. Então, no crédito associativo, é muito comum vocês perguntarem assim, qual é o valor da entrada? Vai depender, porque como eu coloquei aqui, depende do FGTS, depende do crédito que foi liberado, depende se o cliente está usando entrada moradia, quanto de subsídio ele ganhou, né? Se for os do faixa 2, 3 ali, aliás, 2, né? E aí, o restante da entrada que o cliente não tiver, na direcional é possível financiar essa entrada direto na construtora em 84 vezes. Vai ter uns juros, tá? Eu até nem coloquei aqui, mas como é que funciona esses juros? É 0,5% nas parcelas que vão até a entrega e 1,5% nas parcelas que vão após a entrega. Depois faz a somatória de todas as parcelas e faz uma média. Aí dá o valor da parcela, tá certo? Então, quanto mais longe da entrega, menos juros o cliente vai pagar com relação a essa parcela da mensal da construtora. Aí vamos às vantagens, né? Dependendo do produto, é possível o cliente ganhar documentação e desconto, né? Que eu coloquei só a documentação, mas é possível também ganhar desconto. Mas você precisa olhar nas condições do mês que você estiver lá consultando, né, o produto para ver a unidade, tá bom? A tabela de valores. E o cliente também vai ter acesso aos seguros, que por muitas vezes é entendido como algo ruim, porque o cliente vai pagar até a entrega, mas esse seguro MIB e o DIF, eles vão dar a capacidade deles de, se Deus o livre acontecer o óbito, né, ou de um dos participantes ou dos dois, caso seja um casal, o financiamento vai ser quitado. Então esse seguro, ele é muito importante, porque imagina, né, você pode falar com o seu cliente, poxa, você vai comprar um apartamento e você vai entender que se por acaso você vier faltar, né, com a sua família vai ter a capacidade de ter um local para morar, porque vai ser quitado, né, o apartamento, ou a casa no caso. E aí tem também o seguro contra danos estruturais do imóvel, né? Se acontecer algo que venha a destruir o imóvel, um terremoto, né, que é meio difícil aqui no Brasil, mas enfim, vai ter um seguro que vai cobrir, o cliente não vai ficar na mão, tá certo? O outro detalhe também é que o cliente tem a entrega do produto garantida. Se a construtora, que no caso é direcional ou a Riva, vier faltar, né, na construção, a Caixa vai chamar uma outra construtora e vai fazer a construção acontecer até o final. Então o cliente não vai ter a possibilidade de não receber o empreendimento, né? Diferente da tabela direta investidor, se a construtora não tiver a capacidade de construir realmente com os recursos próprios, que é o que acontecia muito antigamente, né? Você deve ter visto, você pode comentar isso para o seu cliente, a questão dos prédios, né? Aqueles prédios mortos e tudo. Se acontecer de não vir a concluir a obra, a construtora, no caso, a Caixa vai garantir isso. Aí vamos às desvantagens, né? A maioria dos clientes não gosta de pagar o seguro obra. Eles acham que é um custo que, por não ser debitado do saldo devedor, né, não amortizar, eles não gostam disso. Mas é muito importante entender o que vem com os seguros, tá certo? Uma coisa importante também a ressaltar é que a parcela, né, do seguro obra, ela vai começando de pouquinho e depois vai subindo. Depois eu vou mostrar um simulador para vocês, que vocês podem utilizar para mostrar isso para o cliente. Algumas pessoas dizem, né, que a parcela não vai passar de 80% do valor da parcela de financiamento. Isso não é verdade, pessoal, porque assim como vai aumentando com a obra, também vai tendo a correção da TR. Então é possível sim, é quase que certo que as últimas parcelas até possam passar do valor de financiamento, dependendo de quanto a TR esteja. E por fim, a última desvantagem é o fato de que o cliente já tem que fazer análise de crédito. E se ele não tiver a renda naquele momento, ou se ele tiver com algum problema no nome dele, né, tiver com alguma pendência, provavelmente não vai aprovar, né? Por isso que o crédito associativo está sendo um pouco mais difícil, né? Porque cada vez mais a Caixa está fechando o cerco, né? Não sei se vocês sabem, mas a partir de agora a maioria das rendas, ou quase todas, vão passar por validação. Ou seja, vai ficar estreito, né,
Então, por conta disso, acaba sendo uma desvantagem essa questão da análise de crédito e aprovação de crédito logo na hora da compra, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui no vídeo ou manda lá no WhatsApp que a gente está respondendo aí para vocês.